Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 4 do mês de março do ano de 2022. É o nosso calendário gregoriano. E o nosso calendário principal, o calendário judaico, hoje nós estamos no primeiro dia do mês de Adar 2, do ano 5782. Estamos aí iniciando a tarde com a Torá. Hoje, iniciando o primeiro dia do mês 2 de Adar, em que os nossos sábios falam que o mês de Adar é o mês da nossa alegria, e por isso a sua sorte é forte. E no ano embolísmico nós temos aí Adar 1 e Adar 2. E dentro desse aspecto temos aí mais 30 dias para podermos ter mais um mês feliz. E, além de tudo, a sorte. A sua sorte é forte. E temos aí pela frente a nossa festividade de Purim, né, baseado no livro de Esther, né, onde Haman, um dos descendentes de Acabe, quer realmente exterminar o povo judeu naqueles dias, nesta época. Mas eis que vem realmente a salvação dos céus. E Deus usa os seus personagens principais para trazer salvação ao seu povo, né? E no caso específico, Esther e o seu tio Mordecai, né? Então, Baruch Hashem por isso. E vamos em frente aí na nossa jornada, né? E nos preparando para Purim. Nos próximos dias estaremos falando sobre Purim. Estamos com 179 dias transcorridos do nosso ano 5782. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, traz para nós realmente essa conexão com a palavra da sabedoria, entendimento, compreensão, para que nós possamos cada vez mais estarmos aí alicerçados, né, na Torá, nos seus mandamentos, as 7 leis universais, e possamos juntos estarmos, né, preparando o mundo e as nossas vidas para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach a qualquer momento, e que seja a qualquer momento, agora mesmo. Amém ve amém. Então, a gota de sabedoria do nosso Rebbe hoje nos fala da seguinte forma. O Rebbe chorou intensamente ao dizer as seguintes palavras. O ser inteiro de Moisés era a Torá, que ele trouxe a seu povo. A Torá era mais do que algo que ele ensinava, era o que ele era o seu Deus dentro dele. Porém, quando teve de escolher entre a Torá e o seu povo, ele escolheu o povo. E disse, e se não lhes perdoar, então me risque de seu livro que você escreveu. A Torá era todo o seu ser, mas no fundo, em sua essência, no âmago, estava sua união com o povo. Então, esse era Moshe, a sua união com o povo. E quando chegou aquele momento decisivo, né, sobre a questão do perdão, por causa do pecado do bezerro de ouro, então Moshe, a Torá era tudo para ele. E então ele teve que escolher entre a Torá e o povo. E Moshe escolheu o povo. Por isso ele rogou a Hashem realmente o perdão e disse, né, se caso não perdoares o povo, então risca o meu nome do teu livro. Então Moshe, ele escolheu realmente ficar do lado do povo. Moshe, ao escolher ficar do lado do povo, ele ficou contra a Torá? Moshe, ao escolher ficar do lado do povo, ele ficou contra Deus? Moshe, ao escolher ficar do lado do povo, ele ficou contra a verdade, já que o povo tinha pecado? Não. Todas as respostas são negativas. Quando Moshe tomou a decisão de estar em conexão com o povo, ligado com o povo, ele preservou a Torá, preservou a vontade divina, preservou a verdade,
preservou os mandamentos divinos. Então Moshe, ele, na sua essência, ele mostrou a sua conexão com o povo. E somente nessa conexão é que a conexão com a Torá se tornou verdadeira, essencial. Então, por isso, não adianta nada nós estarmos aí, entre aspas, né? Estarmos aí guardando a Torá, mas não estarmos envolvidos com o nosso próximo. Não nos preocuparmos com o nosso próximo. Não, principalmente nós, Benenor, não judeus entre as nações, não estarmos realmente aí entristecidos realmente por tudo aquilo que está acontecendo com os povos, com as nações, com os não-judeus. Isso precisa nos comover, nos entristecer. Isso precisa nos levar a realmente fazermos coisas positivas, úteis, que façam com que o povo possa realmente retornar a Deus, retornar a olhar para cima, para os céus e buscar em Deus refúgio e socorro e salvação. Nós precisamos estar nessa conexão com o povo para que nós possamos realmente estarmos levando a nossa geração a olhar para cima e aguardar para qualquer momento a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final e para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Essa é a nossa conexão que nós precisamos ter e estarmos nessa conexão. Por isso que há mais de 2 anos, a Tarde com a Torá tem realmente renovado no seu dia a dia esse compromisso com você, esse compromisso com cada um de vocês, para trazer essa conexão, para trazer mais perto de Hashem, a sua Torá, e os povos, e juntos estarmos envolvidos realmente nesta atividade para podermos resgatar as pessoas da escuridão, do pecado, da ignorância, para poder cada vez mais estar abrigado à sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso. Então, por isso, amados, o exemplo do nosso Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe, ela continua sendo uma realidade para nós nos dias de hoje. Não somente para o povo israelita, o povo judeu, mas para todo não-judeu que abraçou a fé monoteísta e que juntos estamos no mesmo compromisso para com Deus e para com os povos. Então, por isso, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ela sempre estará nos levando a uma conexão com Deus, com Moshe, com Mashiach, com o povo judeu e com o povo não judeu. Por quê? Porque fazemos parte de um todo e não de pedaços. Então fazemos parte de um todo e você é responsável por essa história. Você é responsável pelo grupo de pessoas que estão próximo a você, ao seu redor, seus vizinhos, parentes e etc., aonde você estiver. Então, por isso, amados, vamos seguir em frente. Como nós estamos vendo nessa semana, o nosso mexicano, o nosso tabernáculo interno, nós precisamos cada vez mais elevar, para que nós possamos subir às alturas, pela graça bendita de Hashem, e podemos aí cumprir de fato a missão para esta última hora, ok? Mais uma vez voltamos a falar, não se preocupe sobre os rumores de guerras, como muitos dizem, né? Também não se preocupem com ameaças de uma terceira guerra mundial, não fiquem em desespero com estas notícias. Muito pelo contrário, são notícias que precisam nos levar mais ainda à presença divina. Ok? Não esqueça, né? O mundo não vai acabar.
o reino, a redenção final com Mashiach, será exatamente aqui, neste planeta. O Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, ela será após a redenção final com Mashiach, aqui mesmo neste mundo. É aqui mesmo neste mundo, lá em Jerusalém, que o terceiro e definitivo templo será reconstruído. O terceiro templo ele será eterno, será construído lá em Jerusalém. O povo judeu, nos 4 cantos do planeta, eles sairão dos 4 ventos de norte, sul, leste e oeste, e todos, 100%, vão convergir para Israel, para Jerusalém. Então são profecias que estão aí para se cumprir, e nós estamos vendo algumas coisas se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, a pandemia desses últimos 2 anos e meio foi uma preparação para que as pessoas realmente aprendem a voltar a olhar para cima. Aí chegamos de novo nessa época, entre aspas, né? Festiva entre as nações, chamado Carnaval, né? E o que nós vimos por aí? As pessoas, muitas delas, parece que saíram das profundezas do inferno para poder se entregar à libertinagem, à promiscuidade e por aí afora vai. Ou seja, infelizmente uma boa parte das pessoas não estão aprendendo as lições. Estão plantando tempestades. Aliás, estão plantando, né, realmente os ventos para colher tempestade. Estão plantando promiscuidade para colher pragas. E por aí afora vai. Por isso o nosso papel é importante de nós estarmos aí, né, juntamente com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o povo israelita, o filho primogênito de Deus, o ungido de Deus, né, para realmente levarmos as nações à verdade que liberta, a Torá. A Torá é a única verdade que liberta. Para que as pessoas possam realmente olhar para cima. Então, se você vê as coisas piorando, não entre em desespero, não. O povo ainda precisa de uma dosagem, né? Uma dosagem um pouco mais de aperto, né? Precisa dar mais uma tarrachada, né? Precisa dar mais uma volta no parafuso, né? Porque muitos ainda não estão aprendendo. Então, a liberdade que Deus nos dá, a liberdade que Deus traz, é para servir a Deus e não para a libertinagem e para servir a nossa egolatria, né? A idolatria do nosso eu e patati patatá. Então, por isso, vamos em frente. Aqueles que confiam no Eterno são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Está acontecendo guerra, terremoto, pestilência, pandemia, vírus, bactéria, praga e um monte de coisa. É bomba para cá e para lá, e terremoto, vulcão, etc. Está uma beleza a Terra. Está uma beleza. Está exatamente do jeito que tem que estar, dentro da profecia, né? Então, Baruch Hashem. Nós que estamos na luz precisamos cada vez mais nos fortalecermos na luz, na palavra, a Torá, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, para que diante das adversidades que estão aí e mais aquelas que estão chegando, né? Ainda não acabou não, tem mais coisa aí pela frente, calminha, mantenha calma nessa hora e muita confiança em Deus, ok? E nós vamos seguindo em frente aí, tá bom? Então vamos lá. Não esqueça que você está no mundo de mentiras. Lembra de uma das passagens da palavra da sabedoria do nosso Rebbe? Nós estamos no mundo de mentiras. O que você viu ontem você não viu hoje. E o que você está vendo hoje não verá amanhã. Terão outras versões
Por que um mundo de mentiras? Porque o mundo real, ele há de se revelar. Mashiach, na redenção final, ele vai começar a trazer a realidade do mundo real. E no final da redenção com Mashiach, o Olam Rabá, o mundo vindouro, aí nós teremos de fato o verdadeiro mundo, o mundo real. Toda essa bagaça aqui vai passar. Nós precisamos estar firmes, permanecermos firmes na nossa fé e na nossa confiança em Deus e na sua palavra, para sermos participantes da redenção final com Mashiach e podermos adentrar no Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. E aí sim, o verdadeiro mundo será revelado. Então por isso, amados, não atemorize, né? Não coloque medo, pavor no teu coração, nos teus pensamentos. Deus não criou esse mundo para ser destruído, ainda mais ser destruído pelo homem mortal, finito, incapaz e cheio de pecados e rebeldias. Ok? Então vamos em frente aí. Então nós estamos aí na nossa sexta aliá, a nossa sexta leitura da semana. Estamos aí diante do nosso sexto dia da semana, o sexto dia para o Shabat, e com a graça bendita de Hashem, hoje, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Então, né, contando a partir do fuso horário aqui do estado de São Paulo, horário do acendimento das luzes de Shabat, hoje se dará às 18 horas e 13 minutos. Então, às 18 horas e 13 minutos, nós temos aí, né, os lares judaicos e Benei Noach, o acendimento das luzes de Shabat. E amanhã, né, a Havdalah, a separação do sétimo dia para os 6 dias comuns, será exatamente às 19 horas e 5 minutos, que é o momento da separação, do encerramento do Shabat. Baruch Hashem, nós estamos aí com o Marcelo Ramos, a sua esposa Vanessa, aqui de Bauru, nossa região, a Alzelita Grangeiro, lá do Ceará, o Nelson Gonçalves, o Jânio Heder, né, lá da cidade Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos, o Wilson Dudu, São Paulo, capital, o José Carlos Boioscas, né, não sei a cidade dele, o Felipe Costa Oliveira, de Manaus, Amazonas, ao casal Renato e João Manuel, aqui de Acanga, também a nossa região aqui, né? E também temos aí o casal, o Edson Dias e a Marcela Vilas Boas, lá de Santo André, Grande São Paulo. A Marcela Vilas Boas hoje está completando mais uma primavera, então aqui nós, à tarde com a Torá, mandamos aí a Marcela Vilas Boas, de Santo André, né, Mazal Tov, com todas as bênçãos de Hashem, com proteção, saúde, vitória, sucesso, juntamente com todos os seus familiares e queridos. Então, Marcela Vilas Boas, Mazal Tov, Baruch Hashem, né? A Malu, né, lá do Distrito Federal, nos próximos dias estará retornando, né, Malu, do Maranhão para Brasília, para o Distrito Federal, né? E que seja com muita força, graça, junto a Hashem. A Carla Costa, lá de Barra Velha, Santa Catarina, a Aislan dos Santos, né, com o marido, o Cristiano Salviano, e a filhinha Valentina, né, lá de Belém do Pará, o Luiz Ribeiro e família aqui de Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem. Ok? Então nós estamos aqui na nossa sexta leitura, e a nossa sexta leitura de hoje está no capítulo 40 de Êxodo. Nós vamos ler do verso 16 até o verso 27, que é a nossa leitura de hoje, ok? A Luciana Rodrigues, de Marília, a nossa região aqui,
também está aí, conectada aí. Shalom, Luciana. Baruch Hashem. Então Moshe ergue o tabernáculo, né? Então é um momento aqui que nós vamos ver a ação realmente de Moshe dentro desse aspecto. Moshe fez conforme Deus lhe tinha ordenado, ele o fez exatamente. Foi o primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, que é o mês de Nissan, que o tabernáculo foi erguido. Moshe erigiu o tabernáculo, posicionando as bases, colocando as vigas com as barras, com miraculosa ajuda divina, uma vez que as vigas eram muito pesadas. Ele ergueu os pilares, ele estendeu a tenda de pelo de cabra sobre o tabernáculo e colocou a cobertura da tenda sobre ela, como Deus tinha ordenado a Moshe. Ele tomou as tábuas do testemunho e as colocou na arca. Ele então colocou as varas na arca e colocou a tampa em cima da arca, né? O tampo da Aaron HaKodesh, com os querubins. Ele trouxe a arca para o tabernáculo e montou a divisória de modo que ela protegesse a arca do testemunho, como Deus ordenado a Moshe. Ele colocou a mesa da tenda da reunião fora da divisória, no lado norte do tabernáculo. Então ele colocou as disposições prescritas do pão sobre ela diante de Deus, como Deus tinha ordenado a Moshe. Ele colocou a menorá na tenda da reunião, diretamente de frente à mesa, no lado sul do tabernáculo. Ele então acendeu as lâmpadas diante de Deus, como Deus tinha ordenado. Ele colocou o altar de ouro da tenda da reunião em frente da divisória. Então ele fez o incenso subir em fumaça sobre o altar, como Deus tinha ordenado a Moshe, né? Então aqui nós vemos que é o momento em que Moshe ele faz a oferenda do incenso. Os nossos sábios falam que Moshe, né, a partir do momento que o povo trouxe para ele o mexicano desmontado e noticiou a ele que ninguém conseguia montar o mexicano por causa das pesadas vigas. Então, né, Deus ele vai orientar Moshe realmente o que fazer. Então Moshe, né, ele abençoou todo o povo que assim edificou, construiu. E a Shekhinah, a santidade de Deus, habite no mexicano que vocês fizeram. Foi a prece de Moshe em benefício dos trabalhadores. As tarefas relacionadas com o mexicano, elas foram terminadas no dia 25 do mês de Kislev do ano 2448. No obstante, Deus ordenou a Moshe: aguarda outros 3 meses antes de armá-lo. Deus pulou o dia 25 de Kislev e não dedicou o mexicano nesse dia. Ele disse: farei uma dedicação diferente nessa data de 25 de Kislev. Os Hashemonaim, que são os macabeus, renovarão o segundo Beit HaMikdash. Será o primeiro dia de Hanukkah. Então, quando o povo, né, levou para Moshe o mexicano desmontado para ser edificado, montado, era no dia 25 de Kislev. E Deus falou para Moshe: espere mais 3 meses, que seria exatamente a questão no mês de Nissan, né, para poder levantar o mexicano. Com a data referente ao 25 de Kislev, Deus anunciou que seria uma data especial mais lá na frente. E essa data especial lá na frente é exatamente nos dias dos Macabeus, que é a família dos Hashemonaim, né? Onde nós temos aí a festividade de Hanukkah, a festa das luzes, onde aconteceu o milagre do azeite, né? A única ânfora de azeite, que era para durar um dia, durou 8 dias até que viesse uma nova remessa de azeite para a manutenção das luzes do candelabro no Beit HaMikdash. Então, dessa forma aqui,
Então, 25 de Kislev, do ano 2448, foi quando tudo ficou pronto e quando o Mishkan foi apresentado, desmontado para Moshe, porque ninguém conseguia montá-lo. E então Deus orientou Moshe a esperar o mês de Nissan, 3 meses, para fazer então o princípio dos meses, o princípio dos anos, dentro desse aspecto, lembrando a libertação do Egito. Concretizando dessa forma que a liberdade que Deus nos concede não é para a libertinagem, não é para a idolatria do nosso ego, do nosso eu, mas é para servir a Deus com integridade, né? E o 25 de Kislev ficou reservado para a festividade de Hanukkah. Quando chegou o momento então de armar o Mishkan, né, os grandes homens, né, da Klal Israel, da congregação de Israel, né, as tribos de Israel, trataram de levantar suas vigas. Mas para a grande surpresa, né, de todos, né, eles não puderam fazer, eles não conseguiam levantar as vigas, e principalmente a viga central, mestra, era muito pesada e o povo não conseguia levantá-la. Assim, dessa forma, né, toda vez que eles procuravam montar e encaixar, os encaixes não se enquadravam corretamente e desmontava-se automaticamente. Então, Betsalel e Oholiav disseram então a Moshe, talvez vocês devam armar o Mishkan, já que foram vocês que construíram. A princípio, eles falaram ao povo que ajudou a edificar, a construir, a montar todas as peças, utensílios e etc. Né? E Betsalel e Oholiav também tentaram armá-lo, não conseguiram, passou para o povo, não conseguiu. Então, por que que Deus permitiu tal situação? Segundo os nossos sábios, fala que Moshe encontrava-se com o coração muito apertado. Ele não participou ativamente da edificação, da construção dos utensílios, tapeçarias, a parte de madeira e etc. Ele não colocou a mão, ele era só o mentor. Ele recebia as instruções de Deus, passava a Betsalel e a Oholiav, e esses passavam aos demais trabalhadores. Então Moshe era apenas um mentor, né? E Moshe, ele estava realmente com o seu coração apertado, porque ele não colocou a mão em nada, e ele queria participar ativamente disso daí. Então, dessa forma aí, Deus possibilitou a impossibilidade. Ou seja, Deus permitiu que a impossibilidade de armar o Mishkan fosse real para Betsalel e Oholiav e os demais trabalhadores, né? Então, aí chegou num ponto que eles decidiram, vamos levar a Moshe. E eles chegaram a Moshe e disse, né? Veja, Deus, ninguém consegue armar as vigas do Mishkan. Então, primeiramente, Betsalel e Oholiav questionaram a Deus, e Deus respondeu para eles, né? Não se preocupe, né? Leve a Moshe. Então eles levaram a Moshe, né? E aí Moshe escutou, entre aspas, né, a queixa de Betsalel e Oholiav e o povo, e Moshe falou para Deus, ninguém consegue montar esse negócio aqui, e agora, como que fica? Então Deus simplesmente respondeu para Moshe, tente você. Então vejam o que o Talmud e a Mishnah, os nossos sábios trazem nesse diálogo entre Moshe e Deus. Moshe disse a Deus, ninguém consegue montar o Mishkan. E Deus responde para Moshe, tente você. Sem meios de conversa, sem rodízio, sem nada. Tente você, ponto, acabou. Muitas vezes você está diante de situações em que você acha que fulano e beltrano é que precisam fazer tal coisa. E Deus está mostrando claramente para você esta realidade. Tente você fazer. Não espere para o outro fazer. Não espere outros fazerem.
tente você. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós realmente não fiquemos aí olhando para lá, para cá, como se fôssemos um João Bobinho, né? Olhando para cima, olhando para baixo. É comigo? Ah, não, é comigo. Ah, é com ele. Não. Mas não tem ninguém lá atrás, é com você. É com você que Deus está falando. Simplesmente assim. Nós precisamos encarar essa realidade. Então Deus disse a Moshe, Deus diz a você, tente você. Ah, mas não tem nada de há nem de mais. Não existe mais, porém, contudo, todavia, entretanto, patati patatá. E você não pode fazer igual os 4 macaquinhos, né? Não sei, não vejo, não ouço, não falo e não fico digitando no celular. Os 4 macaquinhos. Até há pouco tempo eram 3, mas agora juntou um 4º macaquinho aí, que é o do celular, né? Tô aqui no celular, é comigo? Não, não é comigo não. Tô ocupado, tô aqui no celular, ó. Então, os 4 macaquinhos. Não adianta você fazer esse papel dos 4 macaquinhos. Deus está falando com você. Ponto. Então, o milagre aconteceu. Moshe foi pegando as vigas do mexicano e parecia que ele as estava armando. Mas, na verdade, elas estavam se encaixando sozinha. Ou seja, Moshe encostava a mão na viga, levantava a mão e automaticamente todo o madeiramento se colocava em pé, ia se encaixando aqui e ali, as tapeçarias, etc, etc. E o mexicano se armou. Quando as paredes e a cobertura do mexicano estavam armadas, Moshe trouxe as luchot, as tábuas que havia guardado numa caixa de madeira em sua tenda, e as pôs no Aron HaKodesh, na arca sagrada. Então cobriu a Aaron com o caporete, né, o tampo, né? Colocou o shulchan, a mesa do mexicano, e pôs o lechem rapanim, né, que é a mesa dos pães, né, sobre o shulchan. Colocou a menorá junto ao shulchan, no pátio do mexicano, pôs o mizabeach, haolá, que é o altar de cobre, e o quior, o lavabo. Assim que o mexicano estava armado sobre a terra, Deus ordenou aos anjos do céu, armem um mexicano no céu idêntico ao da terra. Interessante nós observarmos aqui que os nossos sábios falam que Deus ordenou aos anjos montar no céu mexicano igual o da terra. Isso daí mostra para nós o quê? Os anjos, eles estão ali. Eles não têm o livre arbítrio. Então, o que lhe é ordenado é o que eles fazem exatamente. O ser humano é o único dotado de livre arbítrio. Somente o ser humano ele pode dizer sim a Deus ou ele pode dizer não a Deus. Somente o ser humano. E quando o ser humano ele diz sim a Deus e se une com Deus, então aí acontece o maior dos milagres. O divino e o humano juntos. O perfeito e o imperfeito juntos. O imortal com o mortal juntos. O infinito com o finito juntos. Acontece o maior dos milagres. A santidade plena de Deus com o profano juntos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que te ama. Esse é o Deus único. Esse é o único Criador. Esse é o único Salvador. Que foi do seu agrado
fazer com que o terreno, o físico, possa se elevar a níveis espirituais inimagináveis. Sendo tudo isso, mas quando se une a Deus, você é levado ao portal dos impossíveis, como diz o nosso Rebbe. Então, nesse sentido, amados, nós estamos vendo aqui realmente que toda a magnitude na edificação, no erguer um mexicano no deserto, continua sendo uma realidade para nós. Por isso o nosso Rebbe, ele fala sobre o nosso mexicano interior. Somente você é que pode erguer o seu tabernáculo. Só você que pode levantar o seu mexicano. Ninguém mais pode. Só você. E a partir do momento que você colocar as mãos para erguer o seu mexicano interior, então esses milagres acontecem. Ok? Miriam Barros, Brasília, né? A Leocádia Pereira, lá da cidade de Colombo, próximo Curitiba, Paraná, Baruch Hashem. O nosso Rebbe, ele nos fala, a tarde com a Torá, ela tem uma visão e um compromisso que vem sendo confirmado no seu dia a dia, não somente pela questão dos nossos sábios, mas também pela questão dos nossos rabinos, né? O nosso Rav Yaakov Gerenstad, por exemplo, né? Que nos fala sobre o quão é importante nós mantermos uma conexão constante, diária, com o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração. Então, o nosso Rebbe, é importante essa conexão para nós estarmos realmente numa unidade para o momento da revelação de Mashiach, a redenção final para o Olam Rabá. Então, por isso, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, ela poderá ocorrer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, agora, amém, vem amém. Vejam bem que o salmista, ele nos fala que para Deus, 1000 anos é como um dia. Se 1000 anos para Deus é como um dia, imagine um dia, quantas frações de segundo é para Deus? Simples assim. Então, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, ela pode ocorrer a qualquer momento mesmo, certo? E então, essa conexão com Mashiach, com o nosso Rebbe Menachem Mendel, nos conecta diretamente com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, porque na hora que acontecer, você não será enganado. Existe muito entre as nações e no mundo religioso uma pragmática chamada de o falso Messias. E isso vem vindo aí em torno aí de mais de 2000 anos, por quê? Porque é uma preparação do próprio sistema enganoso, religioso, que quer trazer exatamente um engano para as pessoas, para que quando o Mashiach se revelar, eles não o vejam como verdadeiro Mashiach, mas como falso Messias. E possam, dessa forma, escapar à sua última grande oportunidade de estar conectado com o verdadeiro Mashiach para a redenção final e a vida eterna. Sabe aquele negócio da pessoa que está se afogando? Tudo que estiver perto dela, ela se agarra. Mesmo quando chega ali o seu salva-vidas, ela se agarra a ele. Se ele não for devidamente bem preparado, a pessoa que está se afogando vai se afogar e vai levar junto os salva-vidas. Se ele não for bem preparado. Por isso, o salva-vidas, ele é muito bem preparado para nesse momento de desespero,
ele não se deixar dominar pelos desesperados e não se afogar junto com eles. E esse salva-vidas de forma análoga, somos nós que precisamos ser salva-vidas nessa última hora. As pessoas estão se afogando em mentiras, em religiosidade vãs. As pessoas estão se afogando em ensinamentos, entre aspas, ensinamentos teológicos sem fundamento com a Torá, baseado em doutrinas humanas, denominações, placa daqui, placa dali, patati patatá. As pessoas estão se afogando de tanta falsa religiosidade e falsos ensinamentos. Então nós precisamos, como bons salvas-vidas, estarmos devidamente preparados na palavra, na Torá, para que nós possamos mostrar aos que estão se afogando a verdade única que liberta, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, e nos ensinamentos dos nossos mestres, dos nossos sábios, para trazer cada vez mais, sem sombra de dúvidas, as coisas pertinentes a essa chamada última hora que nós estamos vivenciando. Então, por isso, lembre-se desse detalhe. Você está num papel como monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, você está num papel de salva-vidas. E é nisso que nós precisamos nos dedicar. Ok? Então vamos lá. Então o nosso Rebbe, essa conexão com ele, né, sempre no sentido iniciando as nossas lives, encerrando o nosso estudo do dia, sempre com palavras do Rebbe, para que nós não percamos essa conexão, ok? Então o nosso Rebbe, ele nos fala sobre essa leitura de hoje, sobre inclusividade. Moshe queimou uma oferenda de incenso sobre o altar interior, assim como Deus lhe ordenou. Um dos ingredientes do incenso era o gálbano. Então, um dos ingredientes do incensário era exatamente essa questão aqui do gálbano. O gálbano, ele é de um odor desagradável. Essa erva tem um odor muito desagradável. E ela faz alusão aos malfeitores de nosso povo. O fato de o gálbano ser um componente essencial do incenso ensina-nos que todos os judeus são parte essencial da nação judaica, mesmo se o comportamento de alguns for, às vezes, inapropriado, mesmo que o comportamento de alguns, muitas vezes, possa ser semelhante ao gálbano. Um cheiro horrível, é de fazer careta o cheiro desta erva aí, de tão desagradável que é o seu odor. Então, mesmo que um judeu assim o faça e possa ter esse cheirinho desagradável, todavia ele é parte essencial do povo judeu. É aquele ditado que os sábios falam: uma vez judeu, judeu para sempre. Ponto. Não tem o que mudar. E dentro dessa forma, paralelamente, para nós não judeus, Benei Noah, a realidade também se aplica, né? Uma vez Benei Noah, quem já experimentou religiosidades, idolatrias, denominações e companhia limitada e chega ao conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, não tem mais como voltar lá atrás. E se porventura ele, vamos dizer, né, aconteça alguma coisa, ele abandone o caminho monoteísta com fundamento judaico, orientação rabínica, como Benei Noah, ele vai ser uma verdadeira barata tonta lá fora. Não vai ter lugar para ele, não vai se enquadrar em lugar nenhum. Vai ficar que nem cego no meio do tiroteio, não sabe para onde que vai. Fica perdidinho, perdidinho. Ou seja, enquanto, vejam bem o que nós estamos vivenciando aí dentro de águas límpidas,
Vejam bem o que nós estamos vivenciando no nosso país com referência à região do Nordeste. A região do Nordeste toda a vida foi escrava do monopólio dos caminhões-pipas, cisternas rotas, águas sujas e etc, e etc. Sempre foram escravos disso daí. Agora que começou a chegar água límpida, água potável, começou a chegar água nas torneiras e etc, etc, eles estão falando da libertação que chegou até eles. E agora que eles estão bebendo águas límpidas, eles ficam boquiabertos. Como que nós pudemos beber por tanto tempo águas tão sujas e não tivemos acesso a essas águas límpidas, potáveis? E os que estão experimentando desta boa água, eles não conseguem nem imaginar como que um dia tomaram tantas águas sujas, rotas no passado. E é a mesma coisa no campo espiritual da nossa verdade que liberta. A partir do momento que saímos da nossa vã maneira de viver, as mentiras que nós herdamos de nossos pais, né, como nos fala o profeta, e chegamos a essas águas límpidas, né, não tem mais como voltar. As cisternas rotas, águas sujas, águas impuras. Então, se porventura acontece alguma coisa aí, né, e de repente fala, vou zerar tudo, tchau, ele nunca mais vai ter sossego na vida dele. Porque a partir do momento que viu o brilho do sol, não tem mais como ficar sem saber que o brilho do sol é lindo. A partir do momento que experimentou das verdadeiras águas límpidas, não tem mais como voltar a beber águas sujas. As águas são límpidas, maravilhosas de serem ingeridas, e assim sucessivamente. Então, por isso, né, assim, para o Benei Noah, o não-judeu, ele é uma parte verdadeiramente do todo Benei Noah, os não-judeus entre as nações, para trazer essa verdade que liberta. E é por isso que nunca devemos excluir da comunidade nenhum judeu, ainda que algum aspecto de seu comportamento pareça justificar essa medida. De fato, os nossos sábios ensinam que qualquer oração pública ou jejum que intencionalmente exclua os pecadores não serão efetiva, né? Aqui nós temos exatamente o que? No primeiro nível, falando judeu para judeu, no segundo nível, na mesma proporção de importância, né? O não-judeu para o não-judeu, o Benei Noah, né? Então, assim como nunca se deve excluir da comunidade judaica um judeu, assim não se deve excluir nenhum Benei Noah da própria comunidade Benei Noah, a não ser que ele fez uma coisa muito abominável. Aí como diz o outro, né? Aí não tem como, né? A própria pessoa acaba se excluindo do convívio dos demais, porque realmente o que fez foi muito abominável. Aí é diferente, né? Mas, em suma, né, aquele que está entre nós e cometeu algum erro, nós precisamos resgatá-los, trazer a ele a verdade, conscientizá-lo realmente do seu erro, para que ele possa fazer uma techuvá, um verdadeiro retorno a Deus para o genuíno e verdadeiro arrependimento e bola para frente. É isso daí, né? A mesma coisa também acontece, né, com a questão de preces e jejum para que fulano X seja excluído do nosso meio. Isso daí era e ainda é muito usado em vários meios religiosos por aí afora, né? O fulano lá pisou no calo do Beltrano, pronto, é motivo de ser excluído, excomungado, apedrejado, esquartejado e vai para o esquinto dos infernos. É assim que agem lá fora. É assim que agem muitos meios religiosos. E aqui, o nosso mestre, o nosso Rebbe, o nosso professor, Menahem Mendel, ele diz
e mesmo que façam preces e jejuns para que tal pessoa seja excluída, não terá efetivação. Não será efetivo a sua prece nem o seu jejum. É coisa vã. Porque isso não é um propósito de Deus. O propósito de Deus é que as pessoas realmente convergem para Deus, para servi-lo realmente com um coração voluntarioso e transbordante em amor. Isso porque, em virtude de suas almas divinas, cada judeu possui um valor inestimável e, na verdade, está repleta de boas ações. Ou seja, a alma divina da pessoa, ela é plena de boas ações. E é isso que precisa ser fortalecido para que essa alma divina venha realmente subjugar o desejo carnal, a alma animal, e ela venha realmente para a dimensão espiritual, para fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus, certo? A personalidade especial de cada indivíduo desempenha um papel crucial no destino do povo judeu e do mundo em geral. Já os nossos sábios dizem que até a outorga da Torá, o mundo existia de forma provisória. Após a outorga da Torá, o mundo passou efetivamente a existir. Mas se porventura, na outorga da Torá, o povo israelita, o povo judeu, tivesse rejeitado a Torá, todo o universo voltaria ao zero absoluto, só Deus permaneceria. E tudo voltava ao zero absoluto. Então, por isso que o mundo existe porque existe a Torá. O mundo existe, os povos existem porque o povo judeu existe e é real e está presente entre as nações. Caso contrário, estaríamos vivendo, aliás, estaríamos não, né? Haveria o zero absoluto, só Deus existiria, ponto. Não tinha mais nada, só Deus existia, como antes. Certo? Então, esta é a realidade. Então, o povo judeu é de suma importância para as nações. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é de suma importância para os povos. Sem o povo judeu e sem Torá, só existiria o zero absoluto. Só Deus existiria. Para nós, Benei Noa, não judeus, nós estamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, nessa tarefa dessa última hora. Trazer mais luz e santidade, a presença divina, a Shekhinah, a presença de Deus. Então, por isso, nós estamos aqui como salva-vidas. E você precisa assumir a sua posição e não dar as costas. Então, por isso, amados, inclusividade é nós estarmos no meio do povo, mas não sermos contaminados pelas suas questões negativas. Estarmos no meio do povo, uma questão de inclusividade, é estarmos ali, conhecendo e participando dos seus problemas, das suas aflições, dos seus conflitos, mas não nos deixando dominar por eles, mas sendo realmente o antídoto para tudo isso. Tristeza, somos alegria. Escuridão, somos luz. Morte, somos vida. Sem esperança de salvação, somos a esperança de salvação que levamos através do quê? Da Torá, da palavra divina. Perigo de morte, somos o antídoto como salva-vidas para trazer esperança de vida. Então essa inclusividade é para que nós possamos estar, nós não judeus, entre as nações, que as nações são responsabilidades nossa. Não judeus que estamos vivenciando a verdadeira fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então as nações, os povos, é na nossa responsabilidade. E nós precisamos, no meio a tantas coisas perversas, promíscuas, escuridão e companhia limitada, em que muitos estão vivendo lá fora, nós precisamos ser esse farol de Deus para realmente rasgar a escuridão e trazer as pessoas à luz da Torá e dos seus mandamentos. Então, por isso, vamos ser inclusivos e não excluídos ou se excluir, né? Essa história aí que eu não tenho nada a ver com isso, é para quem não tem responsabilidade, para quem não tem compromisso. Moshe nos mostrou
o exemplo de compromisso e responsabilidade. Deus, se tu não perdoares o povo, tira meu nome do teu livro. Isso é ser inclusivo, é estar no meio do povo, estar ali realmente mostrando para o povo que há sim uma saída, há sim uma salvação. E Moshe mostrou, ele arriscou tudo para ser inclusivo, para que o povo pudesse ser participante da glória de Deus. Ele arriscou tudo quando disse a Deus, se não perdoar, tira o meu nome do teu livro. E nós precisamos arriscar tudo para podermos levar à presença divina o maior número de pessoas possíveis, para que elas possam realmente ter essa grande e maravilhosa oportunidade de conhecer a Deus, de participar da redenção final com Mashiach e participar da vida eterna no mundo vindouro, o Olam Rabá. Não guarde o seu tesouro só para você. Compartilhe o seu tesouro. Seja inclusivo e compartilhe as preciosidades que Deus tem te dado no seu dia a dia. Ok? Um Shabbat Shalom a você, família, a todas as comunidades, Benenur, cada casa, cada vida que recebe realmente a Torá em suas vidas, em seus lares, que haja um Shabbat Shalom maravilhoso para este fim de semana. Até amanhã. Shalom, shalom.